Vamos então ver mais um vídeo sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas. Neste caso vamos ver a relação da área do paralelogramo versus a área de dois triângulos de bases em lados opostos daquele. Consideramos então aqui um paralelogramo, a castanho, e dois triângulos que estão posicionados de tal modo que as bases do triângulo coincidem com os lados opostos do paralelogramo. Poderiam ser estes dois triângulos ou os outros dois, não é? Nós vamos considerar os triângulos helilares. E o que é que nós verificamos? Verificamos que se este ponto é interior a estas duas retas de suporte das bases respectivas dos triângulos, a soma das áreas dos triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. Portanto, a área do paralelogramo é 18,27, metade da área é 9,14 e a soma das áreas dos dois triângulos é igual a metade da área do paralelogramo, isto é igual a 9,14 unidades de área. A variante que aqui existe é a posição do ponto P. Se o ponto P está posicionado entre as duas retas suporte ou inclusive em cima delas, a propriedade diz-nos exatamente isto, que a soma das áreas dos triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. Portanto, as bases dos triângulos são iguais ao par de lados do paralelogramo e o terceiro vértice é comum aos dois triângulos. Como é que nós podemos demonstrar isto? Consideramos então o paralelogramo ACBD, este paralelogramo castanho. A área deste paralelogramo é base, que é, por exemplo, o lado AC, vezes a altura, que neste caso é a soma do segmento CE com o segmento DF. Por outro lado, a área do triângulo PAC é igual a base, que é AC, vezes a altura. A altura qual é? CE a dividir por 2. Base vezes a altura a dividir por 2. E a área do triângulo PBD é igual a BD vezes a altura, que neste caso é DF, a dividir por 2. Ora, nós sabemos que AC é igual a BD, isto é, são os lados opostos de um paralelogramo que são exatamente iguais. Então, qual é a soma das áreas dos triângulos? Basta substituir este BD por AC e verificamos então que AC sobre 2 vezes CE mais AC sobre 2 vezes DF é igual a quê? Pondo em evidência este fator, o AC sobre 2, temos AC sobre 2 que multiplica CE mais DF. Ora, CE mais DF, o que é? É a altura do paralelogramo. É exatamente CE mais DF. É a medida na perpendicular que vai desde este ponto a este segmento. Então está demonstrado. Sendo a área do paralelogramo igual a AC vezes CE mais DF, metade disto é exatamente a soma das áreas dos dois triângulos. Portanto, se o terceiro vértice está localizado entre as duas retas de suporte paralelas das bases ou sobre elas, a soma das áreas dos dois triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. A segunda situação é o caso do ponto P estar para fora dessas retas paralelas. Então, nesse caso, não será a soma das áreas dos triângulos, mas é a diferença entre a área maior e a área menor. Portanto, se o terceiro vértice está posicionado para fora destas duas retas paralelas, ou para um lado ou para o outro, neste caso, então, metade da área do paralelogramo é igual à diferença entre a área do triângulo maior e a área do triângulo menor. Portanto, as bases dos triângulos são iguais ao par de lados do paralelogramo, isto é, não pode ser uma base do triângulo inferior ao lado, tem que ser exatamente igual ao do lado, quer um, quer outro, não é? E quer na posição do ponto P, nesta localização ou na anterior. E o terceiro vértice tem que ser comum. Como é que nós podemos demonstrar isso? Consideremos então o paralelogramo ACBD. Já sabemos que a área deste paralelogramo é igual a base, que é AC, vezes a altura, que é a linha D. Portanto, é esta altura só, a linha D. Então, significa que a área do paralelogramo é igual a AC vezes a linha D. Agora, calculando as áreas dos respectivos triângulos. A área do triângulo PAC é igual a base, que é AC, vezes CE, a dividir por 2, que é o triângulo menor. E o triângulo maior é o triângulo PBD. De base BD e a altura DF, que é esta altura toda aqui. Ora, sabemos que DF é igual à linha F mais à linha D.
E também sabemos que AC é igual a BD. Isto é, são os lados opostos do paralelogramo. Então podemos substituir aqui no DF o A' por CE, o A' F por CE, e ficamos então que DF é igual a CE mais A'D. Calculando então a diferença entre a área do triângulo maior e a área do triângulo menor, temos então BD vezes DF sobre 2, menos AC vezes CE sobre 2. Substituindo o DF por CE mais A'D, obtemos esta expressão. Pondo em evidência o fator comum, que é AC sobre 2. Porquê? Porque BD é igual a AC. BD é igual a AC. Ficamos então com AC sobre 2, que multiplica CE mais A'D, menos CE. Este CE corta com aquele CE, fica então AC sobre 2 vezes A'D. Ora, AC sobre 2 vezes A'D é exatamente metade da área do paralelogramo. Podemos então concluir que se o terceiro vértice P está localizado para fora das duas retas de suporte paralelas das bases, a área do maior triângulo subtraída da área do menor é igual a metade da área do paralelogramo. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra esta propriedade, ver se melhor o que nós acabamos de demonstrar. Temos aqui o paralelogramo ACBD. Este paralelogramo pode estar numa qualquer posição. Vamos imaginar esta posição horizontal, torna-se mais fácil para nós. E consideramos aqui dois triângulos com um vértice comum e cujas bases estão posicionadas nos lados opostos do paralelogramo. O que nós vamos dizer para estes dois triângulos a lilás seria a mesma coisa se nós considerássemos os outros dois triângulos. Este triângulo APD e este triângulo CBP, não é? Era a mesma coisa. Podemos então ver que a área do paralelogramo é 18,27 unidades de área e metade da sua área é 9,14, ou seja, 18,27 a dividir por 2. Se verificarmos a soma das áreas destes dois triângulos a lilás, isto é, o triângulo PAC tem de área 5,06 unidades de área e o triângulo PBD tem de área 4,08 unidades de área. A soma das duas áreas vai dar exatamente metade da área do paralelogramo. Portanto, esta é a propriedade, que diz o seguinte: num paralelogramo, se formarmos dois triângulos cujas bases estão em lados opostos do paralelogramo, e se o terceiro vértice for comum, verificamos que se esse terceiro vértice estiver entre as duas retas de suporte paralelas das bases, isto é, entre esta reta e esta reta, verificamos então que a soma das áreas dos triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. Isto é verdade qualquer que seja a posição do ponto P. Nós verificamos que metade é 9,14, a soma das áreas dos dois triângulos é 9,14. Não varia, não é assim? Definida a área do paralelogramo, qualquer que seja a posição do ponto P, verificamos que a soma das áreas dos dois triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. Isto é verdadeiro até mesmo quando o ponto P pertence a um dos extremos, isto é, a reta suporte da base BD, 9,14, 9,14, ou a reta suporte da base AC, 9,14, 9,14. O que faz variar é quando este ponto P passa para fora das retas paralelas. Destas retas paralelas, ou seja, das retas suporte das bases dos respectivos triângulos. Então, qual é a variação? A variação é a seguinte, é que não é a soma das áreas dos dois triângulos, mas é a diferença entre a área do triângulo maior e a área do triângulo menor. O triângulo maior tem de área 13,62 unidades de área e o triângulo menor tem de área 4,48. A diferença das áreas dá exatamente o quê? 9,14. 13,62 menos 4,48 dá 9,14, que é exatamente metade da área do paralelogramo. E isto é verdadeiro para qualquer que seja a posição do ponto P, quer para um lado, quer para o outro, não é? Portanto, verificamos que metade da área do paralelogramo é sempre igual à diferença das áreas, isto é, a diferença entre a área maior e a área menor dos respectivos triângulos, não é assim? Portanto, esta propriedade é importantíssima em termos geométricos.
Com posições extremas no interior, temos esta posição aqui, né? Esta posição, temos aqui um triângulo, 9.14, temos o de baixo, também 9.14, temos aqui à direita, este 9.14, aqui é preciso acertar isto, 9.14, e aqui em cima. Portanto, isto está confirmado, esta propriedade geométrica. Temos então aqui o resumo do formulário desta propriedade, com as duas variantes. Ponto P pertencente à região interior inclusiva das retas paralelas, as retas suporte das bases relativas aos triângulos, e a posição do ponto P exterior a essa região.